regulação da pressão arterial é um processo complexo e vital que garante que todos os órgãos recebam o sangue oxigenado adequadamente. O corpo utiliza dois mecanismos principais, que são divididos entre velocidade de resposta, né, pela velocidade de resposta. O primeiro é a regulação a curto prazo, que são segundos a minutos. Este mecanismo é predominantemente nervoso e foca em ajustes rápidos para mudanças úteis ou súbitas, como levantar-se da cama. Reflexo baroreceptor. Existem sensores de pressão, que são os baroreceptores, no arco da aorta e nas artérias carótidas. Se a pressão sobe, eles enviam sinais ao cérebro para diminuir a frequência cardíaca e dilatar os vasos, que é a questão da vasodilatação. Se a pressão cai, o cérebro aumenta a frequência cardíaca e contrai os vasos, vasoconstrição, para elevar a pressão. Aí a gente tem os quimiorreceptores, que são sensíveis a alterações de oxigênio, gás carbônico e pH, ativando respostas pressoras em situações de hipóxia ou acidose. O segundo tipo é a regulação a longo prazo, que pode durar horas e dias. E este mecanismo é hormonal e renal, focado no controle do volume de sangue, volemia, e na resistência dos vasos. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA. Os rins detectam a queda da pressão e liberam a renina. A renina leva à formação de angiotensina 2, um potente vasoconstritor que eleva a pressão rapidamente. A angiotensina 2 estimula a liberação de aldosterona, que faz os rins reterem só de água, aumentando o volume de sangue circulante. Hormônio diurético, ADH, né, que é a vasopressina, liberado pela hipófise, retém água nos rins e causa vasoconstrição em altas concentrações. Peptídeo natriurético, atrial, PNA, age de forma oposta às anteriores. Quando o coração está muito esticado, pressão alta, ele libera PNA para excretar só de água, reduzindo a pressão. Resumo dos determinantes. A pressão arterial é resultado da interação de dois fatores fundamentais, que a gente viu na semana passada. Débito cardíaco, PA igual a débito cardíaco, vezes resistência periférica total. O débito cardíaco, que eu tenho certeza que vocês lembram, que vocês assistiram a videoaula, e se não assistiram, vão lá, para entender sobre pressão arterial. É quanto sangue o coração bombeia por minuto. Quase não sai. Tô com quando na minha cabeça. É quanto sangue o coração bombeia por minuto. E aí tem um cálculozinho bem básico lá que a gente aprendeu, né? Enfim, que é muito importante. Essa questão de pressão muitas pessoas têm. Resistência de pressão alta e baixa. Resistência periférica, dificuldade que o sangue encontra para passar pelos vasos, influenciada pelo diâmetro das artérias, que a gente também já viu. E é isso, vamos para alguns pontos ainda. Vamos entender agora sobre como esses hormônios, alguns desses, influenciam e afetam o rim, tá? Vamos lá. Bom, os rins são como medicamentos que interagem, né, entre si. É tipo um termostato da nossa pressão a longo prazo. A gente tem aí como fator bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRA. Este é o alvo mais comum no tratamento da hipertensão. Existem duas formas principais de intervir aqui. Inibidores da ECA, enalapril, captopril, que são exemplos da ECA, né? Impedem que a enzima conversadora de angiotensina, que é a sigla ECA, transforme angiotensina 1 em angiotensina 2. Sem a angiotensina 2, os vasos relaxam e a pressão cai. Bloqueadores do receptor de angiotensina, né? BRA, como exemplo, losartana e valsartana. A angiotensina é produzida, mas o medicamento tranca a porta, o receptor onde ela geria. O resultado é uma vasodilatação potente. Lembrando que é um conteúdo complexo, né? Só quem é da área da saúde para poder entender. Eu mesmo preciso da faculdade para conseguir entender mesmo. Mas eu já tenho uma ideia de como funciona, quais são os principais pontos, o que a gente tem que aprender enquanto pessoas, né? Enfim, para saber da própria saúde. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui da melhor forma possível. Eu acho que vocês estão entendendo pelo menos um pouco, mas ainda assim é complexo, né? Então, vamos com calma, tirando as dúvidas aos poucos, coloque nos comentários, compartilhe com todo mundo. Enfim, vai dar certo. Ação nos rins. Os diuréticos. Os diuréticos, com certeza a gente conhece, né? Como hidroclorotiazida ou furosemida, ajuda o corpo a se livrar do excesso de sal e água. Como vão funcionar? Eles impedem que o rim absorva o sódio de volta para o sangue. Como a água sempre segue o sal por osmose, você acaba urinando mais. Resultado, menos volume de sangue circulando significa menos pressão nas paredes das artérias. Ação nos vasos e no coração. Quando o problema é a força de contração, a rigidez dos vasos, usamos bloqueadores dos canais de cálcio, por exemplo, o anlotipino. O cálcio é necessário para o músculo dos vasos contrair. Ao bloquear esses canais, as artérias relaxam por meio da vasodilatação. Beta-bloqueadores, por exemplo, antenolol, propanolol, atuam bloqueando os receptores de adrenalina no coração. Isso faz com que o coração bata mais devagar e com menos força, diminuindo o débito cardíaco, que é a quantidade, quanto sangue o coração pode bombear por minuto. Então, resumo de ação. Tipo de medicamento: diuréticos, alvo principal, rins. Efeito no corpo, eliminar abissal, reduz volume. Tipo de medicamento: inibidores da ECA ou BRA, alvo principal, hormônios. Efeito no corpo, impede a vasoconstrição hormonal. Tipo de medicamento: bloqueadores de cálcio, alvo principal, artérias. Efeito no corpo, relaxa a musculatura dos vasos. Tipo de medicamento: beta-bloqueadores, alvo principal, coração. Efeito no corpo, reduz a frequência e a força cardíaca. A escolha do medicamento depende da causa da hipertensão, por isso que é importante a gente sempre consultar, né? Se é volume alto, vasos rígidos ou problemas hormonais. Por isso, o acompanhamento médico é indispensável. Então, não faça aqui. É porque eu estou falando nesse vídeo, explicando sobre esses remédios de acordo com os alvos e o que vai resultar que você vai lá e vai comprar um diurético, né? Enfim, um tipo de medicamento assim, vai se automedicar. Não é assim, tá? Pelo amor de Deus. Vão procurar médicos a fim de ter esse acompanhamento e o melhor tratamento possível para cada tipo de doença ou de vulnerabilidade na saúde, certo?
Aqui é só questão de conhecimento mesmo, eu queria compartilhar com vocês, pra gente conhecer mais sobre a pressão arterial, né, alta e baixa, e como é que ela vai afetar algumas partes do nosso corpo, algumas regiões, e interferir aí na nossa rotina, enfim. Agora a gente vai entender um exemplo prático de como o corpo reage. Por exemplo, uma situação de desidratação ou hemorragia usando esses sistemas. Bom, hemorragia é a perda de sangue ou desidratação severa, né? Também tem esse outro caso. Ambas vão resultar em queda de volume sanguíneo, que a gente chama de hipovolemia. O corpo entra em um estado de emergência para garantir que o cérebro e o coração continuem recebendo sangue. A reação em cadeia. Passo a passo. Primeira, a resposta imediata, sistema nervoso. Em milissegundos após a queda da pressão, baroreceptores detectam que as paredes das artérias estão menos esticadas. Eles param de enviar sinais de estar tudo bem para o cérebro e entra em estado de alerta. Ativação simpática. O cérebro libera uma descarga de adrenalina e noradrenalina. No coração, aumenta a frequência cardíaca, taquicardia, para compensar a falta de volume. Nos vasos, ocorre uma vasoconstrição generalizada, os vasos vão se apertar para manter o sangue dos órgãos vitais. É por isso que uma pessoa em choque fica pálida e com as extremidades frias, porque há esse aperto ali, né, nos vasos sanguíneos.